Fala, meus amigos do Onboard F1BR, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu separei as 5 grandes cerimônias de lançamento de carros. Isso, aquelas festas, cerimônias que aconteciam lá nos anos 80 e nos anos 90. Meu nome é Remy Veloso e você está aqui no Onboard F1BR. Atualmente, o lançamento dos carros tem sido bem xoxo, bem para baixo. Tudo bem, a Aston Martin esse ano fez uma grande festa, mas de 10 equipes ela foi a única. Normalmente as equipes têm lançado uma foto digital no Twitter ou nas suas redes sociais e a gente só vai ver o carro de verdade na pré-temporada. E muitas vezes esse carro que a gente vê na pré-temporada é um tanto diferente do que eles liberaram nas imagens. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 90 e nos anos 2000, a coisa era grande, eram festas com atrações e parecia que existia até uma disputa entre as equipes para ver quem fazia o melhor lançamento. Bom, mas antes de eu começar a falar quais são os meus preferidos, eu já vou pedir para você seguir o nosso canal e ativar as notificações, porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Em 2005, a Jordan já não pertencia mais a Ed Jordan, ela já era de propriedade de um mega empresário russo. E eles lançaram o RJ15, que era o carro da temporada de 2015, em Moscou, na Praça Vermelha, entre o Kremlin e a Catedral de São Basílio. E o lançamento foi com toda pompa e circunstância, teve banda militar e coral de cantores russos. Aqui as fotos para vocês terem uma noção do tamanho do evento em plena Praça Vermelha. A Benetton, que era uma equipe italiana, tinha a tradição de fazer os seus lançamentos em lugares lindos, verdadeiros cartões postais espalhados pela Europa. Em 1996 eles foram para as ruínas de Taormina fazer o lançamento do B196, o carro que marcou a estreia de Berger e Alesi, que vieram para substituir Johnny Herbert e Michael Schumacher. No ano 2000, a Benetton escolheu um outro lugar pitoresco para lançar o B200. Eles foram para o Museu Nacional de Arte da Catalunha para lançar o seu carro. E o carro era azul por conta de uma empresa tabagista que patrocinava a equipe na época. Em 1999, estreava na Fórmula 1 a BAR, e a equipe fez uma grande festa, fez uma cerimônia para muitos convidados. E todos ficaram surpresos quando Ricardo Zonta e Jacques Villeneuve revelaram 2 carros com pinturas totalmente diferentes, um azul e outro vermelho. Na época foi um falatório, muita gente especulando se ia poder ou não ia poder, e a FIA bateu o martelo, não autorizou. A solução foi fazer um carro meio a meio, metade vermelho, metade azul, e ainda tinha um Fechecler pintado no meio dividindo as cores. Em 1997, a McLaren lançava o MP4 12 e Ron Dennis preparou uma grande festa porque ele queria chamar a atenção de todos para o novo patrocinador que chegava à equipe. Naquele ano, saía a Marlboro e a pintura tradicional vermelha e branca que já estava nos carros há mais de 20 anos e chegava a marca de cigarro West. E para isso, ele contratou ninguém mais, ninguém menos que as Spice Girls. Para quem não é da época, aí a nível de comparação seria como contratar Beyoncé para o lançamento de um carro hoje. E as Spice Girls daquela época ainda contava com a esposa do Christian Horner. Esses são os 5 lançamentos que marcaram a minha memória. E aí, tem algum que faltou aqui? Tem algum que marcou a sua memória? Me conta aqui nos comentários. Bom, meu nome é Remy Veloso e você está aqui no Onboard F1BR. Um forte abraço e até a próxima.